a advocacia 4.0 envolve uma série de aspectos. A digitalização do escritório jurídico é um dos mais importantes, porque, diferente de outros segmentos, no direito, a transformação digital não é uma opção. Olá, eu sou Tércio Strutzel, especialista em negócios digitais, e esse é o meu canal para tratar de inovação e transformação digital. O direito sempre se posicionou como uma das atividades mais conservadoras, mas isso você já deve estar cansado de ouvir falar. E quando eu faço essa afirmação, eu nem estou sendo pejorativo ou querendo denegrir o negócio, tá? Faz sentido até ser conservador quando se trata de uma área que tem tantas responsabilidades tão elevadas, que lida com leis. Mas a gente está em uma época de grandes transformações. E dessa vez, o direito não tem como ficar de fora dessas transformações. Nos segmentos como a indústria, o comércio, serviços, o agro, as empresas nessas áreas até podem atrasar um pouco o início das trajetórias de transformação digital, sem que isso comprometa tanto a rotina operacional. No mercado jurídico, essa demora já não é mais uma opção. Você não acredita nisso? Então imagine um advogado que se recuse a aderir ao peticionamento eletrônico. Ou então um advogado que se coloque contra as audiências virtuais. Esse escritório não tem mais condição de existir, a não ser que ele não faça absolutamente nada de demanda contenciosa. Mas ainda assim, vamos dizer que ele só trabalhe com tributário, contratual, ainda assim ele vai ter a demanda das empresas que já estão aceleradas nessa transformação digital. Então, essa digitalização do escritório é inevitável, é urgente. Seja por parte do Poder Judiciário, né, como eu citei, que as iniciativas já estão bastante aceleradas na digitalização, ou seja por demanda das empresas contratantes que exigem que os serviços jurídicos estejam alinhados com o que essas empresas já praticam de realidade digital. Então, o que é, afinal de contas, o que é a digitalização do escritório jurídico? Bom, digitalização se tornou um assunto recorrente em tantos veículos especializados, nas entidades de classe, né, tudo que está relacionado ao direito. Embora seja um tema relevante para os escritórios de todas as áreas de atuação, de todos os portes, nem todos os advogados estão tratando, estão acompanhando da mesma forma. Enquanto alguns juristas se colocam desconfiados, inseguros, outros tantos já estão motivados para promover uma série de inovações na advocacia. Independente dessa ambiguidade de reações, e tem bastante, um fato é certo. Mais cedo ou mais tarde, todas as bancas, todos os escritórios vão ter que enfrentar esse processo. A digitalização da advocacia, como eu falei, envolve uma série de tecnologias. Mas o tema não se encerra apenas em tecnologia, eu vou frisar bastante isso. A digitalização passa por um novo modelo de negócio que usa recurso tecnológico, né? Não é somente de recurso tecnológico. Esse novo modelo de negócio usa recurso tecnológico para realizar atendimentos, para otimizar processos internos, né? Fluxos internos no escritório. Mas a principal diretriz do Direito 4.0 se inicia em pessoas. Mais precisamente na adoção de uma mentalidade digital por parte dos advogados. Então, a utilização de recursos nessa jornada é imprescindível, mas a tecnologia é o meio, não é o fim. Antes das tecnologias, o escritório precisa entender a organizar os processos operacionais e os fluxos de trabalho interno. A digitalização da banca jurídica envolve automação. As tecnologias vão trazer automação, né, dos processos internos que eu citei. E isso implica, muitas vezes implica em repensar toda a operação. Porque normalmente quando é feito esse mapeamento de processo, os sócios descobrem uma série de pontos operacionais
operacionais que não fazem sentido, que estão às vezes atrapalhando o processo. Então, muitas vezes realmente é necessário repensar toda a operação, independente se é construtivo ou contencioso. A finalidade dessa otimização de processos e eventualmente a automação é o ganho de produtividade. Mas, então, por onde começar a digitalização do escritório jurídico? Bom, a digitalização da banca não é uma tarefa pontual. Não é uma virada de chave ou aperta um botão e amanhã está pronto. Ao contrário, é uma jornada. É uma jornada muitas vezes longa, é uma jornada que ela tem início, mas provavelmente não vai ter fim. E não tem fórmula mágica. Cada escritório vai ter suas próprias características e vai precisar desbravar o seu próprio caminho nessa jornada. As tecnologias digitais, elas são importantes nessa jornada, mas elas precisam ser adicionadas no momento certo. Muitos advogados, eu vejo isso na realidade, no dia a dia, muitos escritórios, muitos advogados incorrem no erro de contratar, né, no afã ali de preciso digitalizar, contratam recursos, contratam serviços, programas, softwares e colocam um negócio para funcionar e não funciona direito, e não conecta com outro programa, com outro software, e aí é dinheiro jogado fora, é tempo jogado fora, tempo desperdiçado. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos que são muito importantes, né? Os 5 pontos mais importantes, os 5 passos iniciais para se iniciar a digitalização do escritório. O primeiro deles é a mentalidade digital. Um passo fundamental é essa mudança de mentalidade. Muitos advogados, gestores, operadores do direito em geral, precisam renunciar àquele modus operandi e aquele tradicional, né, o que se fala, o que se chama da advocacia romântica, para abrir a mente para as tantas inovações sociais, processuais e tecnológicas que a gente está vivendo. Não importa o tamanho do escritório. Em algumas situações é mais difícil de mudar os próprios sócios, né, que já estão afeiçoados aos modelos antigos, aquela história de, está funcionando, então continua como está, mas isso não vai funcionar por muito mais tempo. A mentalidade, ou mindset, né, uma palavra que é bastante usada agora, ela reflete o modo de pensar e de desenvolver raciocínios que uma pessoa tem. Consequentemente, o mindset digital diz respeito à mudança intencional de conhecimentos, pensamentos, opiniões e crenças a respeito de tudo que envolve esta nova era digital que a gente está vivendo. Essa mudança ainda vai além, porque a transformação digital ela trouxe novos métodos de gestão, trouxe uma série de recursos de inovação e trouxe principalmente o uso de dados. Todos os canais, recursos digitais, fornecem uma série de números, dados, estatísticas que precisam ser usados de forma estratégica. Então, o mindset digital significa pensar os processos e os fluxos operacionais em consonância com as tecnologias digitais. Segura aqui essa questão do mindset, né, da mentalidade digital, que eu ainda vou falar dela. Outro ponto importante na digitalização do escritório, mapeamento de processos. Eu já dei uma pequena palhinha sobre esse assunto. Uma empresa, assim como um escritório de advocacia, é composta de uma série de atividades e tarefas sequenciais que formam fluxos, né, os fluxos operacionais, que é a execução do core business do negócio. Todos esses fluxos são processos, né, uma sequência de etapas encadeadas, uma sequência de tarefas e atividades encadeadas. Esses processos eles se encontram em todas as áreas, na administrativa, no operacional, na logística, no comercial, enfim, todas as áreas funcionais da empresa. Embora esses processos estejam presentes em todas as áreas funcionais da empresa, não significa que eles estejam organizados, não significa que eles estejam gerenciados. É muito comum a organização, né, a empresa, o escritório, simplesmente vai enfileirando essas atividades, essas tarefas, uma atrás da outra, sem nunca avaliar se elas estão coerentes, se elas fazem sentido,
se elas estão otimizadas, se elas funcionam bem desse jeito, se elas precisam suprimir etapas ou adicionar tarefas. Geralmente isso não acontece. Eu sei que essa parte dói, né? Eu sei que eu estou cutucando a ferida, porque muitos de vocês que estão vendo agora esse vídeo provavelmente incorrem nesses erros que eu estou citando. Mas é importante encarar esses fatos, porque a consciência do problema é o primeiro passo para resolver o problema. Então, interromper a rotina do trabalho, né, a rotina operacional do dia a dia, para identificar, documentar e analisar esses fluxos, é o trabalho do mapeamento de processos. O mapeamento de processos é uma disciplina normatizada, ela tem métodos, né, bem definidos para executar essa tarefa. Mas, provavelmente, talvez você não tenha alguém no seu escritório com essa expertise da norma, dos métodos. Mas o importante é que você consiga, mesmo fazendo isso numa folha de papel, né, e elencando, e listando as atividades que o escritório faz, né, que as equipes fazem, dependendo do tamanho do porto escritório, que são executadas em cada fluxo de trabalho que existe dentro do escritório. Não precisa ter grandes rigidez, né, grande rigidez. Claro que num escritório de grande porte é invariavelmente necessário que o método seja executado com mais rigidez, com mais propriedade. Mas em escritório de pequeno porte é inviável falar isso. Então a gente tem que adequar à realidade. Esse mapeamento de processo ele pode sim ser feito com uma listagem de passos que são feitos em cada fluxo para que você consiga analisar esses fluxos se eles podem ser melhorados, ok? É importante que você realmente faça isso num papel, ou num documento, numa planilha, para que isso fique documentado, para você documentar as mudanças que vão ser feitas. Bom, outro ponto muito importante, um passo essencial no processo de digitalização do escritório é a comunicação. Tanto a comunicação interna quanto a comunicação externa. A nossa comunicação, no modo geral, vem passando por muitas transformações nessas 2 últimas décadas. Primeiramente, a gente teve a internet com o e-mail, os instant messengers que rodavam, né, no computador. Quem é do tempo do ICQ vai lembrar disso. Alguns anos depois veio a massificação dos celulares, e aí a partir de 2007 dos smartphones, e aí uma série de novos recursos e mensageria, aplicativos e tantas coisas que mudaram completamente a nossa forma de comunicação no dia a dia, né? O telefonema tradicional do telefone ele até ficou de lado, as pessoas quase não telefonam mais, de tantos outros recursos de comunicação que existem. Mas essa nova dinâmica de interagir, ela afeta a comunicação interna do escritório e afeta o atendimento aos clientes, né, que seria a comunicação externa. O trabalho remoto, que muitos escritórios, muitas empresas adotaram em grande escala desde no 2020, com a pandemia, ele jamais teria sido bem sucedido se não existissem as bases dessas ferramentas de comunicação, né, que são tanto mais dinâmicas. Da mesma forma, o atendimento ao cliente também ganhou muito mais agilidade, muita eficiência, quando se utiliza robôs integrados a alguns serviços de mensageria. São os chatbots. Eles podem ser utilizados para o uso mais comum dos chatbots é realizar um pré-atendimento, porque aí ele realiza aquelas tarefas repetitivas do atendente para obter os dados iniciais do cliente. Então, quando o robô faz esse pré-atendimento, obtém os dados, o atendente humano vai receber, né, os dados, as informações, até a demanda do cliente, já mais digerida. Então, isso agiliza bastante o processo de atendimento e, óbvio, economiza tempo, né? Tempo e dinheiro. Outro recurso muito importante nos primeiros passos da digitalização do escritório é a computação em nuvem, a cloud computing. A banda larga vem evoluindo cada vez mais, né, em velocidade, em qualidade, mesmo no Brasil, que ainda, né, é bem atrasado em relação a muitos países. Recentemente, com a adoção do 5G, isso está agora ganhando mais velocidade.
e consequentemente, diminuindo custos. O armazenamento online também vem percebendo redução de custos já faz algum tempo. Então, na prática, a cloud computing ela está mais barata, está sendo mais acessível e mais barata. Mas o que é cloud computing? O que é computação em nuvem? Bom, basicamente é transferir tudo que você tem no seu servidor local de aplicações, arquivos, pastas, para um servidor virtual, ou seja, a nuvem. Se o seu escritório, né, se a sua atuação, você é um advogado autônomo e você sequer tem um servidor, né, no seu escritório, tudo bem, você tem no seu computador. Então, aderir a uma computação em nuvem significa transferir tudo do seu computador pessoal, onde você trabalha, para essas plataformas de armazenamento, tá? Para computação em nuvem. A versão mais simples desse serviço, talvez você até já utilize, ela é disponibilizada gratuitamente para usuários, como o Google Dropbox. Se você tem uma conta de Google, se você tem um Gmail, você tem espaço em nuvem no Google Drive. O Dropbox é uma ferramenta de armazenamento, uma plataforma de armazenamento. Ela tem um espaço gratuito para os usuários iniciantes. Mas também tem plataformas que têm valores significativamente baixos e que são serviços razoavelmente acessíveis. A Microsoft tem serviço de computação em nuvem, a Amazon, a Apple, todos eles têm serviços com valores assim, eu digo para usuários, o que eles chamam de usuários domésticos, né, não usuário corporativo. São valores bem acessíveis. As versões pagas mais premium, vamos dizer, elas são direcionadas justamente aos grandes escritórios que vão precisar de muito mais recursos. Mas qual o benefício de usar uma computação em nuvem? Para que migrar as coisas para a nuvem? Bom, um ponto muito importante é a segurança. Uma vez que as coisas estejam guardadas na nuvem, não somente no computador, você já tem, automaticamente já tem um backup disso, né? Outro ponto é, você pode acessar seus arquivos, suas pastas, qualquer hora, em qualquer lugar. Outra função é compartilhar as pastas e documentos, né, que estão sendo usadas em vários usuários. Então, se você não é um advogado autônomo, independente do tamanho da sua equipe, e os colaboradores, ou sócios, ou associados estejam trabalhando remotamente, ou mesmo dentro do próprio escritório, em vez de cada um ter os arquivos na sua própria máquina, esse arquivo está na nuvem. Então, cada um que precisa acessa na nuvem, tem um único arquivo, não tem duplicidade de arquivo, então também é uma redução de riscos operacionais que acontece quando cada um trabalha na sua máquina e às vezes fica com o arquivo duplicado, triplicado, e isso gera bagunça. E também o outro recurso que roda na cloud computing são os serviços online, os software as a service. São serviços que você geralmente faz login no serviço online e executa alguma plataforma que você é como se ela rodasse um software na nuvem. Então você vai usar aquele espaço virtual para rodar alguma aplicação. O peticionamento eletrônico, por exemplo, é um software as a service, tá? É uma aplicação online. Bom, outro ponto importante aqui na digitalização do escritório é o planejamento. Existem uma série de focos de planejamento, mas aqui eu vou falar do planejamento específico da digitalização e possivelmente da automação. Lembra do mapeamento de processos que eu citei lá no segundo passo? Ele vai te fornecer um raio-x. Lembra que eu falei de todas as atividades que você vai listar em papel, ou numa planilha, num doc? De como essas atividades estão enfileiradas em cada departamento, em cada área do seu escritório. Tendo posse desse mapeamento, você vai iniciar o planejamento da sua digitalização, da sua automação. Percebe que eu estou dizendo aqui, enfatizando que é o planejamento ainda. Você não vai começar a digitalizar nada, você não vai comprar software, não vai adquirir recursos tecnológicos ainda. Você está no começo do planejamento. E o planejamento ele é imprescindível para o sucesso da digitalização. Primeiro porque cada atividade, tarefa do fluxo operacional
requer um tipo de automação, requer um tipo de digitalização diferente em função de quem usa, de como usa. Então, tudo precisa ser entendido com muito, né, no nível do detalhe para para que a digitalização seja uma solução. Não adianta digitalizar sem resolver problemas, senão a digitalização vai trazer mais problemas, né? Ela tem que ser uma solução. Outro ponto é que existem dezenas e dezenas de ferramentas e softwares que fazem a mesma função, que fazem a mesma coisa. Então, e não existe o melhor, existe o que é adequado para o seu negócio. Tem softwares, tem serviços, ferramentas que são adequados para escritórios de grande porte, outros são adequados para médio, outros são adequados para pequeno. Então é importante entender qual é o software adequado para o seu negócio. E para isso você vai precisar do mapeamento de processos. Outro ponto importante aqui de fazer esse planejamento é a integração. Eu acabei de falar de situações em que o escritório compra um software para um determinado, né, vamos supor, um software para a gestão do escritório e outro software para a área financeira. E esses softwares não se conversam. Então, essa integração precisa ser planejada, de novo, para não jogar dinheiro fora, para não gastar tempo desnecessário, né, desperdiçado, implementando e configurando software que depois não vai funcionar. Então, esse planejamento da digitalização, o principal objetivo desse planejamento é reduzir custos, é otimizar a implantação do negócio, diminuir erros. Tá? E com isso tudo, você vai aumentar a produtividade, o famoso fazer mais com menos, né? Vai ter maior segurança, vai reduzir falhas de comunicação e vai ter uma maior sinergia entre todos os colaboradores que, né, lidam com esse ferramental todo. Desde 2020, com todas as restrições que a gente teve, né, naquele ano por conta da pandemia, muitos escritórios, muitos advogados se viram de alguma forma obrigados a adotar algum tipo de trabalho remoto, independente do porte. E inevitavelmente, muitos advogados tiveram que participar de audiências virtuais. Os escritórios que já tinham alguma familiaridade com essa cultura digital, com essas ferramentas que eu falei, com computação em nuvem, esses escritórios tiveram muita facilidade nessa adequação dos processos para os canais digitais. Eles já tinham a familiaridade, eles já tinham a mentalidade. Então eu estou insistindo nisso porque eu não falei esse ponto da mentalidade digital em primeiro por acaso, é porque ele realmente é o mais importante. A mentalidade digital e o mapeamento de processos e o planejamento que eu citei, você percebe que eles não são passos tecnológicos. Nenhum deles envolve tecnologia. Todos eles envolvem esse processo de mudança da mentalidade. Obviamente, eles demandam algum tempo de transição, né, organização, para que eles sejam iniciados mesmo. Né? Essa mudança de mentalidade ela não ocorre da noite para o dia. É importante que seja respeitado esse processo, porque o processo de transformação digital, a direção é mais importante do que a velocidade. Então, comece esse processo, siga esses 5 passos básicos, essenciais aqui de começar a mudança de mentalidade, sua mentalidade, dos colaboradores, dos sócios que trabalham com você, e respeita seu tempo. Respeita seu tempo porque, como eu falei, a direção é mais importante que a velocidade. O importante é começar e ir fazendo as coisas. Conforme você vai girando, as coisas vão começando a acontecer e vão ficando mais fáceis. Cada escritório cada advogado tem que encontrar o seu ritmo para tocar esse processo, ok? Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te trouxe boas ideias, aproveita e compartilha com seus pares, com colegas que talvez possam se beneficiar desse conhecimento também. E curte esse vídeo para a gente conseguir mais alcance e poder ajudar muitos outros advogados. Muito obrigado pela sua audiência e sucesso nessa sua jornada de digitalização.